Apareceu? Não? Ainda não. Ainda sim. Ainda não. Não. Aqui apareceu. Valendo. Apareceu que tá gravando. Aê, maravilha. Bom, gente, bom dia oficialmente. Nós vamos dar início ao nosso terceiro módulo, né? Terceiro encontro do módulo 2, que são metodologias ágeis. Então, como desenvolver um mindset ágil. No primeiro encontro, nós falamos sobre o manifesto ágil. Então, quando a gente ouve falar de agilidade ou de metodologias ágeis, todas elas são focadas no manifesto ágil, que a gente conheceu lá no do primeiro encontro deste módulo de agilidade, e vimos o Scrum, que é uma das principais metodologias ágeis. No encontro passado, antes das minhas férias, nós falamos sobre Kanban e Starfish, e hoje nós vamos falar de Design Sprint. Esse módulo, só revisando, né? Esse módulo, ele é um módulo um pouco mais conceitual. Por quê? Porque vai abrir um pouco a nossa cabeça, o nosso mindset, para metodologias de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de ideias, melhoria de rotina, que a gente até então não utiliza. Então, a ideia aqui é que a gente conheça um pouco desses conceitos e aplique eles no nosso dia a dia, assim que a gente for entendendo que isso é necessário, onde a gente consegue fazer essas aplicações, quando a gente consegue trazer uma metodologia para dentro das nossas áreas, etc. Hoje nós vamos falar de Design Sprint e a gente fecha o módulo Mindset Ágil, dia 28/6, com Design Thinking, que a ideia é que a gente faça uma oficina de Design Thinking presencial, tá? Beleza, gente? Beleza. Beleza. Ótimo. Então, hoje nós vamos falar de Design Sprint. O Design Sprint é uma metodologia de trabalho focada também no Manifesto Ágil. Bom, o livro, ele fala sobre... O livro, ele é construído, esse livro aqui, também tá aí no slide para vocês verem, que é o método usado no Google para testar ideias inovadoras em 5 dias. Tem também uma série da Vânia Ferrari, lá da Pensamentos Transformadores, eu vou mandar para vocês lá no grupo, que ela tem 6 episódios que ela passa falando sobre esse livro. Então, ela faz 6 vídeos e cada um dos vídeos fala sobre um capítulo desse livro, é muito legal. Mas ler o livro é bem bacana, mas se você não conseguir aí por conta da loucura do trabalho do dia a dia, se quiser conhecer mais, tá lá na nossa lista no Teams de consultas, mas eu também vou mandar para vocês o canal dela, que é bem bacana, e ela perpassa por todos os capítulos do livro. Então, o Design Sprint, ele é uma metodologia de trabalho que visa encurtar o prazo de entrega de novas ideias, né? De entrega e teste de novas ideias. O objetivo é sempre apresentar uma solução de forma rápida para a dor do cliente. Então, nós falamos um pouco disso lá no começo, quando a gente falou de Scrum, a gente falou sobre as priorizações, né? E sobre rodar sprints, a gente já utilizou esse termo sprint. O termo sprint é exatamente a mesma coisa que aplicada lá no Scrum. É uma semana para fazer uma entrega específica, né? Então, só que aqui, esse executivo, que é um executivo da Google Ventures, ele foi executivo da HP, enfim, ele conta um pouco da história dele no comecinho do livro, na introdução. Ele faz uma coisa mais bem imersiva. Então, o que vai diferenciar o Design Sprint do Scrum? O Scrum, a gente prioriza as entregas,
roda sprint dentro do nosso dia a dia. Ao final da semana, lembra que a gente faz sprint daily, todos os dias se fala 10 minutos sobre aquilo. Ao final da semana, a gente entrega aquilo que a gente tinha se proposto no começo da semana. Só que isso não é imersivo. Aqui no Design Sprint, a gente já fala de imersão. A gente fala em pegar uma equipe e deixar ela focada no mesmo objetivo para apresentar a solução para o cliente, tá? E aqui nesse livro é bem legal, porque ele é muito prático. Ele tem um capítulo que é um capítulo de checklists, onde tem todos os materiais que você vai precisar, a cada dia, quais são os documentos, o que você vai precisar, se você vai precisar de post-it, de lousa, de folha, de papel, é bem bacana. Então, ele é muito prático. É aplicável em qualquer situação? Não. Como nenhuma metodologia é aplicável em qualquer situação. Aqui a ideia é, quando a gente tem uma ideia que a gente acha que é revolucionária, que é inovadora e que ela precisa de envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Então, todos os projetos que envolvem equipes multidisciplinares, eles são muito complicados de se gerir, né? Quando a gente rápida e essa ideia ela é para nós, né? Para aquela equipe, ela é mais radical. Aí a gente aplica o método Design Sprint com o objetivo de juntar todo esse povo dentro de um espaço único e imergir eles dentro dessa ideia, tá? Então, quando a gente precisa de desenvolvimento rápido de ideias mais revolucionárias, que vão precisar de muita massa encefálica ali, e que a gente não pode ter a dispersão dessas pessoas. Aí a gente aplica o Design Sprint. E aí, qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Bom, o Design Sprint basicamente é utilizada para desenvolver novos produtos ou serviços de forma rápida e objetiva. Então, existe uma ideia ou existe uma dor, tá? E é legal, no livro ele fala sobre diversos negócios, pequenos, negócios grandes, negócios mais tradicionais, negócios mais modernos, né? Então, ele dá exemplo, por exemplo, ele dá um exemplo de uma cafeteria, de uma indústria e de uma startup, para que a gente entenda que a metodologia é aplicável em qualquer espaço, desde que ela seja aplicada corretamente. Ela visa encurtar os prazos de entrega com desenvolvimento, juntar a equipe de trabalho. Então, essa é a parte mais difícil do Design Sprint, que é juntar essa equipe de trabalho com foco na entrega. A metodologia aplica desde o conceito até a testagem da POC. Toda vez que a gente fala POC, pensa em protótipo, tá? POC quer dizer Proof of Concept, ou seja, um protótipo. Então, a metodologia, ela visa o quê? 5 dias para você começar de uma ideia e entregar um protótipo. E o processo é aplicado em 5 dias full presence, ou seja, toda a equipe trabalha 5 dias full nessa ideia, nesse desenvolvimento. Por isso que é tão difícil a gente fazer a aplicação disso em qualquer momento, porque a gente precisa realmente do compromisso dessa equipe durante 5 dias full. Então, a pessoa tem que fechar a agenda dela durante 5 dias. E qual que é a metodologia, né? Como que é o andamento dessa metodologia do Design Sprint? Primeira coisa é entender a dor, entender o problema, criar soluções, decidir qual é o caminho que vai ser seguido, fazer o protótipo e validar o protótipo. É basicamente 5 passos.
entender qual é o problema, entender qual é a dor, criar as soluções. A gente não vai conseguir solucionar tudo, então a gente vai decidir quais as soluções nós vamos seguir e nós vamos, qual que é esse caminho que a gente vai percorrer, criar o protótipo e validar o protótipo. Bom, nesse slide aqui, eu vou passar depois item a item, então não vou me apegar muito a ele, mas ele vai ficar aqui para vocês, quando vocês acessarem esse material, vocês vão ter um slide de revisão, né? Então, o primeiro dia é definir o problema, basicamente definir o problema, definir a dor. O segundo dia, brainstorming para entender quais são as soluções, né? Ou qual a solução ou quais as soluções para essas dores. Terceiro dia, se define qual a solução apresentada e qual a viabilidade dessas soluções encontradas e se decide o caminho. Quarto dia, ideia colocada em prática, protótipo sendo criado. E no quinto dia, a gente vai validar com ou o cliente final, ou uma base de teste, ou uma amostra, mas a gente vai validar esse protótipo. Tá? Lembrando que os protótipos podem não... Lembrem, POC não é o perfeito. POC é o que é possível fazer naquele momento para que a gente consiga entregar algo que sane aquela dor. Tá? A gente tem e eu vou falar um pouco sobre isso depois, a gente tem a mania de querer entregar o perfeito, o maravilhoso, o ótimo. Mas, às vezes, a gente acha que esse ótimo vai alcançar uma dor que a gente não sabe se realmente é uma dor. Então, quando a gente fala de design sprint, a gente está dizendo exatamente isso. Vamos definir a dor, vamos definir o caminho, vamos fazer um protótipo simples. Às vezes, o protótipo é no papel. Papel. Ou sei lá, carrinho de supermercado. Ou não sei, né? Pode ser uma coisa muito simples, mas para a gente entender se aquilo é realmente uma dor e se essa solução que a gente pensou sana ou não essa dor do cliente. Bom, então vamos lá, esse é o caminho, né, do design sprint e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Antes da gente falar efetivamente de design sprint, né, de como que a gente vai passar por esse caminho, a primeira coisa a gente precisa definir o ponto de desafio, porque não é, vamos lá entender quais são as dores do cliente. O cliente tem muitas dores, tá? Mas o que a gente vai atacar? Não, a gente precisa entender qual é a dor do cliente na experiência, qual é a dor do cliente na compra, qual é a dor do cliente no distrato, qual é a dor do cliente no cancelamento, qual é a dor do cliente no aplicativo, qual a dor do cliente, enfim, na entrada da loja, por que não estão entrando na nossa loja, na promoção. Então, aqui a gente vai definir o foco do desafio, a equipe de trabalho e o tempo e o espaço. Então, o desafio tem que ser real, claro, e tem que ser focado no cliente, tá? Pode ser no cliente interno? Pode ser no cliente interno. Então, por exemplo, a gente pode, utilizando um exemplo nosso aqui, a gente poderia rodar um design sprint no financeiro, fazendo o seguinte desafio: por que as notas vão